Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. E neste programa vamos falar de um tema muito especial que foi sugerido por nossos telespectadores: o direito dos idosos. No Brasil, a população idosa cresceu 26% nos últimos 6 anos. Segundo o levantamento do IBGE, até o ano passado, aqueles com mais de 60 anos representavam quase 22 milhões no universo de 207 milhões de brasileiros. E essa mudança no perfil demográfico reforça a necessidade de mais políticas públicas para a famosa melhor idade. Um programa diferente, cheio de histórias e informações. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, uma vez xindolê, outra vez xindolada. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, uma vez xindolê, outra vez xindolalá. E para um programa tão especial, eu e o Dr. Mauro Freitas, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-DF e também membro da Comissão Nacional, viemos ao Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, que fica em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. Muito obrigada por me acompanhar. Obrigado, Natália, a vocês pelo convite. A OAB agradece e a oportunidade de estar aqui é uma forma também da gente constatar que existem instituições que podem sim atender uma finalidade muito importante, que é a dignidade da pessoa idosa aqui no Brasil. Dr. Mauro, instituições como essa são uma forma de garantir os direitos dos idosos? Sim, Natália, a dignidade humana, que é o que se busca, né, porque estamos envelhecendo mais e precisamos envelhecer com qualidade. E essas pessoas, mesmo com recurso ou sem recurso, têm que ter espaço dentro das suas famílias ou instituições que possam acolhê-las. E nesses lugares, como essa instituição que nós estamos visitando hoje, devem oferecer o básico, principalmente a questão do acolhimento, da saúde, da dignidade humana, para que a pessoa possa ter um envelhecimento com dignidade e os seus direitos humanos sejam preservados. E essas instituições são regidas por leis? Sem dúvida nenhuma. Toda instituição de longa permanência, que são as LPIs, elas devem sim acolher o idoso, mas com base no que a legislação prevê. Então as instituições elas devem ser ou privadas ou públicas, mantidas exclusivamente pelo Estado, ou até mistas em empresas, associações que fazem esse tipo de trabalho com parceria do Estado, município, da federação. E essas instituições todas, elas devem prestar esse serviço com base no seu estatuto, que é regido por toda uma norma que diz o que essas instituições têm que ter, no mínimo, para acolher o idoso nessa condição, na fase do envelhecimento, que precisa cuidar da vulnerabilidade humana. E, doutor Mauro, independe uma instituição pública ou uma instituição filantrópica, as duas seguem a mesma lei? Tem que ter regras básicas de cuidados, higiene, saúde, de cotidiano, de atendimento, para que seja garantida a qualidade de vida das pessoas idosas. Uhum. E os idosos têm os direitos básicos garantidos pelo poder público e também reconhecidos pela sociedade, mas eles são cumpridos à risca? Olha, nós temos que perceber o seguinte, a primeira coisa que nós temos que lembrar, idoso é aquele no Brasil a partir dos 60 anos. Então, com 60 ou mais, ele é um idoso considerado na forma da lei e ele tem garantido, sim, leis aqui brasileiras, existem protocolos, existem também organizações internacionais que direcionam a forma de melhor tratar o idoso no mundo inteiro, inclusive o Brasil, que é signatário de algumas dessas regras. Assim também como a própria condição do idoso passou a ter uma preocupação em 1948, quando se teve pela primeira vez a questão dos direitos humanos. Com base nisso, a dignidade humana, o direito da pessoa envelhecer e ter a sua vida com o máximo possível de preservação, foi tratada. Com base nisso, em 1988, tivemos a nossa Constituição que tratou pela primeira vez de forma específica sobre o idoso.
está lá no artigo 230 essa condição, e depois que vemos a Política Nacional do Idoso em 1994, e depois que vemos, com base na Constituição, na Política Nacional do Idoso, nas regras e nos princípios dos direitos humanos, nós tivemos o nosso estatuto que entrou em vigência a partir de 2003. Então as nossas regras básicas são essas, sendo que elas são complementadas com algumas leis de cunho estadual ou municipal, que pode dar alguma vantagem a mais, além dessas básicas que já são garantidas. E, doutor Mauro, eu acredito que além do poder público, vale a gente frisar o papel da sociedade. Um exemplo é o assento reservado às pessoas idosas. Sem dúvida. Aliás, né, Natália, isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer como sociedade, já que estamos amadurecendo como envelhecimento muito rápido no Brasil. Nós vamos, em 2 décadas, tornar 25% da população brasileira pessoas idosas. E isso vai mudar muito o nosso cenário e as políticas públicas nós que vamos ter que adotar aqui no Brasil. E com base nisso, nessa legislação, voltando à Constituição, no seu artigo 230, ela prevê que o idoso ele deve ser cuidado. Então, nós temos responsabilidade em relação ao idoso. Principalmente nessa mesma linha que a Constituição prevê. Primeiro, a família. A família tem que se voltar aos cuidados do idoso. É esse o ambiente mais apropriado para que o idoso tenha garantido os seus direitos e o seu bem-estar. Depois, a própria comunidade onde ele vive. Então, todo o ambiente de comunidade, toda a questão até de envolvimento religioso, social, qualquer movimento que ele possa participar é importante. Depois, a própria sociedade, num ambiente mais macro no Brasil, que nós temos que nos preocupar, e é por isso que entra a preocupação com o assento do idoso, com relação a respeitar o estacionamento do idoso, as pessoas saberem tratar o idoso, atender, inclusive no comércio, e, por fim, as políticas públicas em que o Estado deve garantir a condição do cidadão sênior. Além dessas leis, além desses direitos que eles têm, como o senhor citou, falei, por exemplo, do assento preferencial, da vaga preferencial e também do atendimento preferencial, existem outros mais. O senhor acredita que os idosos brasileiros, hoje, eles têm consciência de todos os direitos que eles têm? Eu acredito que não na forma como a gente gostaria, mas eu acredito também que nós avançamos muito em termos de conscientização da condição do idoso e da própria necessidade do idoso ser protagonista na cobrança desses direitos. Então nós temos uma lei que ela é basicamente completa, ela prevê muitas condições, para alguns até além do que deveria numa Constituição Federal ou no Estatuto, mas nós temos vários direitos que o idoso tem que conhecer. Ele tem direitos básicos à saúde, dignidade humana, segurança, né, como é previsto, mas ele também tem direito a assento em ônibus interestaduais, né, tem direito a 50% se não tiver mais assento que ele possa se candidatar a utilizar. Ele tem direito a 50% em festas, em eventos, isso para instigar o movimento também cultural do idoso, o envolvimento deles. Eles têm direito à saúde, medicamentos, né? Tem toda essa gama de direitos que a gente quer dar ao idoso para que ele tenha mais tranquilidade, mais conforto nessa fase da vida, mas é importante que eles comecem a perceber a necessidade deles cobrar esses direitos e que a sociedade veja como uma necessidade de exercitar essa cultura, esse envolvimento com o idoso, porque todos nós, se tivermos sorte, seremos idosos. Com certeza, doutor Mauro. Eu ia até te pedir para me acompanhar, então, aqui a uma visita neste lar assistencial, para a gente ver de que forma os direitos dos cerca de 70 idosos que residem aqui estão sendo garantidos. Vamos lá. Depois de darmos uma volta, eu e o Dr. Mauro vamos conversar agora com a Inês Miranda, ela que é diretora voluntária aqui do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. Conversei com alguns idosos e vi que todos gostam muito de estarem aqui. Bom, isso aí é uma felicidade para a gente, né?
E a gente costuma dizer que o trabalho não é nosso, né? Nós estamos aqui só à frente, representando o trabalho. Mas é um trabalho que é fortalecido pela comunidade, né? A gente sempre pede que a comunidade esteja conosco, porque a gente só consegue desenvolver um bom trabalho se a gente tiver apoio de todo mundo, né? E Inês, conversando com alguns idosos, a gente percebeu que eles não têm muitas dúvidas sobre direitos, porque é uma garantia que vocês tentam dar a todos eles que residem aqui. Sim, a gente procura ter uma relação bem esclarecida com eles, né? E até porque muitos, ou a família deixa aos nossos cuidados, ou então a família não é tão presente, então acaba que nós que temos que assumir esse papel. E assim, eu acho que talvez também pelo vínculo que a gente teve anteriormente em trabalho com o judiciário, a gente vê que isso tem que ser tratado de maneira diferenciada, né? E até interessante a senhora ter citado isso, porque foi um ponto que eu abordei com o Dr. Mauro. O senhor falou dessa importância da família manter o vínculo com o idoso. E até legal esse trabalho que eles desenvolvem aqui. Sem dúvida, a Inês falou algo que é essencial. A participação da família e da comunidade. A participação da comunidade, a forma de interagir com essas instituições, ajudando, é essencial. E não só é essencial por uma estrutura e formatação social que dê essa segurança ao idoso, porque cumpre o que a própria Constituição fala, que no artigo 230 ela diz que é obrigação da família, em primeiro lugar, seria o ideal o idoso poder continuar no seio familiar. Isso nem sempre é possível, por isso que temos instituições como essa que funciona aí muito bem. E temos também as condições de pessoas que precisam ter esse envolvimento com a comunidade. A Constituição diz, a família em primeiro lugar para cuidar, a comunidade envolvida, por isso que as doações e envolvimento da sociedade aqui de Sobradinho e de outras instituições também é importante a comunidade participar. Depois a sociedade como um grande corpo que leva em consideração a importância de contribuir para o bem-estar do idoso, seja observando o direito do idoso, seja exercitando isso, contribuindo, e por fim diz que o direito do idoso deve ser assegurado pelo Estado. Aí sim, então por isso a importância, e a instituição aqui está de parabéns, porque a gente percebe que as pessoas vivem aqui como se estivessem em casa, uma família, mas como algo complementar com a família, né, e não em substituição da família. E a gente percebe também que atrás da gente está acontecendo uma atividade, Inês. O tempo todo os idosos aqui estão ativos. A gente busca isso, né? Se vocês observar, nossos idosos ele tem um grau de dependência um pouco acentuado, né? Nenhum deles sai à rua sozinho, depende de nós nesse cuidado. Então nós procuramos criar internamente espaços como esse aqui, um jardim, para que eles pudessem estar com tranquilidade, com conforto, que seja uma coisa mais agradável, né? E a gente busca também criar atividades internas, né? Porque já que eles não vão sair lá para passear, então a gente procura que aqui eles tenham uma vida ativa, né? Pelo grau de dependência dos nossos moradores, eu acredito que se a gente não fizesse essa estimulação, estariam todos deitados, né? A gente costuma dizer, a pessoa pergunta assim, aqui quantos acamados são? Então nós temos idosos aqui que talvez em outros espaços eles realmente ficassem na cama, né? E eu nem acho que eles vão com tanta vontade às vezes, sabe? Tem um pouco de preguiça aí, mas isso aí é que faz com que a vida deles, né, se prolongue mais, né? Essa questão de gerar uma atividade para que eles possam realmente não ficarem parados. E essa atividade que está acontecendo aqui atrás, qual que é a atividade? Conta um pouquinho para a gente o cronograma de vocês. Na realidade, essa daqui é a contação de histórias, né? É um projeto muito bacana que a gente faz tanto quanto com leituras, né? Hoje eles estão lendo um poeta, acho que é Manuel de Barros, e aí eles têm a oportunidade também de falar da vida deles, né? No meio dessa contação de histórias. Nós já tivemos momentos que são histórias construídas pelos moradores, né? Eles contam as histórias e a gente replica aí para outras pessoas. E a ideia é que a gente
use essas histórias em outros momentos. A gente tem também agora uma agenda que a gente faz anualmente e parte dessas histórias são recontadas para que outras pessoas tenham acesso nessa agenda, né? A agenda do ano que vem, inclusive, o título é Quando Eu Vim para Brasília, porque a gente vai fazer 60 anos, né, Brasília? Então a gente aproveitou a oportunidade para contar histórias de 12 moradores da nossa instituição, falando sobre experiências vivenciadas por eles na época que eles chegaram aqui. Então a gente tem histórias assim de gente que trabalhou na construção da rodoviária. Então a gente tem histórias de monumentos também que eles participaram. Então é um negócio bem bacana. Faz parte desse grupo aí também de contação de histórias. E é esta, doutor Mauro, podemos falar que é mais uma iniciativa que também garante os direitos dos idosos? Sem dúvida. Esse trabalho todo que eles estão fazendo leva as pessoas a ter a dignidade humana preservada. Porque a dignidade humana ela está diretamente ligada à condição de se manifestar e ter uma vida civil. Por toda oportunidade que nós tivermos de fazer com que o idoso estenda essa condição, e esse é o trabalho bonito que eles estão fazendo, isso é a manutenção da dignidade humana, é onde ele vai se expressar e vai manter o máximo possível da sua autonomia por máximo possível de tempo. É aí que nós vamos ver que realmente um trabalho está sendo bem feito, não isolando o idoso, mas trazendo ele para essas atividades e para que ele possa se manifestar e fazer valer os seus direitos. Isso é realmente essencial. Inês, eu gostaria então de pedir a liberdade para a gente conversar, eu e o doutor Mauro, com alguns idosos, ver se eles têm alguma dúvida sobre direitos. Pois não. Eu sinto que todos os meus direitos são garantidos, porque o mínimo que eu preciso, na mesma hora, eu sou atendida. Está garantido, graças a Deus. Eu tenho assistência médica. Essa semana mesmo eu já fiz 2 obturações e limpeza do dente essa semana passada, que veio um mutirão aqui. Tenho médico, tenho assistência para me dar remédio, porque eu estava caindo muito na rua. A derradeira vez que eu caí, rasguei o nariz, ó. E aí estou indo, né? Devagar vou completar os 85. Olha, eu tenho garantido aqui, em primeiro lugar, o amor próprio. Depois que eu vim para aqui não me falta nada. Porque aqui tudo é a tempo e a hora. Nós temos a hora certa para o banho, nós temos a hora certa para o café da manhã, que é farto. Depois temos o suco, 10 horas da manhã, que é tudo supervisionado pela nutricionista. Na hora do almoço também é tudo muito bem cronometrado, tempo, a hora. Eu bordo, eu costuro, eu faço crochê, eu faço tricô, eu faço trabalho com aquelas tampinhas de latinha, faço flor, faço muita coisa. Eu, para mim, nessa convivência de quase 2 anos aqui, eu não sinto que me falta nada. Em matérias de médicos, farmacêuticos, enfim, como pessoas profissionais e como pessoas humanas, eu não sinto falta de nada. Se Deus quiser, vou completar meus 85 com todos os meus direitos. Eu acho que meus direitos são todos garantidos. E assim nós estamos vivendo, né? E depois de contarmos histórias e tirarmos dúvidas sobre os direitos dos idosos, chegou a hora de agradecermos primeiramente a dona Inês, que abriu as portas do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes pra gente. Muito bonito o seu trabalho, muito obrigada. E obrigada também ao doutor Mauro, que acompanhou a gente até aqui. Obrigada por tirar as dúvidas. E você que está em casa, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. E nós voltamos neste segundo bloco do OAB Entrevista falando sobre o direito do idoso. E nós vamos diretamente para Rondônia, onde vamos conhecer um pouquinho mais sobre um projeto social feito para a melhor idade.
é o OAB Vozinhos. E quem participa com a gente diretamente desta tela de cá é o doutor Elton Assis, ele que é presidente da OAB Rondônia. Muito obrigada, presidente, por participar conosco. Eu que agradeço, Natália, por estar no OAB Entrevista, por poder falar um pouco desse projeto aqui do OAB Vozinho, que surgiu na subseção de Ariquemes, encampado pela seccional de Rondônia e que está agora para o Brasil todo. Doutor Elton, conta um pouquinho pra gente. Nasceu na subseção de Ariquemes, mas em que ano e como que começou esta iniciativa? Olha, essa é uma iniciativa, como eu disse, surgiu na subseção de Ariquemes no ano de 2016. Começou como o OABzinho e a OABzinha, e em seguida o OAB Vozinho, para ter uma forma de interlocução com a sociedade, com as crianças, com os idosos, para levar noções de cidadania. Em 2017, isso foi encampado pela seccional de Rondônia e nós levamos isso também ao Conselho Federal. A ideia do projeto é uma comunicação com a sociedade, com as crianças, com os adolescentes e com os idosos, levando noções efetivas de cidadania. E nas campanhas que vocês promovem nos lares, por exemplo, ou então até com os idosos e as idosas, quais histórias que vocês encontram aí no meio do caminho? Olha, o OAB Vozinho especificamente, ele vai perante os idosos, nos lares, aqui nós temos o lar do idoso, né? Temos também a casa do ancião. O OAB Vozinho vai lá levar noções de cidadania, mas também conscientizar dos direitos dos idosos, que muitas vezes eles não têm essa noção. Quais são os direitos dos idosos, que estão estabelecidos lá no Estatuto do Idoso. E principalmente também fazer uma interlocução com a própria sociedade, para elencar a importância dos direitos dos idosos. E como você disse, esse projeto leva a informação sobre os direitos da pessoa idosa. E a partir disso, vocês conseguem acompanhar os casos que surgem? Sem dúvida alguma, até mesmo porque o OAB Vozinho é um personagem lúdico que vai lá, que consegue fazer essa interlocução com o idoso, com a terceira idade, ou melhor, com a melhor idade e também com a sociedade. E ele não vai sozinho, ele é o meio pelo qual a OAB leva toda a sua estrutura, as suas comissões, para discutir os direitos dos idosos. Então, junto com o OAB Vozinho, vai a a Comissão de Defesa da Cidadania, vai também a Comissão da OAB Jovem, a Comissão de Direito Previdenciário, falar sobre o direito à aposentadoria, vai a Comissão de Direito Médico, falar sobre os direitos efetivos que os idosos têm. Então, toda a estrutura da ordem vai junto com o OAB Vozinho. E a sua avaliação como presidente da OAB Rondônia? São resultados excelentes? Olha, os resultados são extraordinários. Por quê? Primeiro, que a OAB cumpre com esse papel fundamental de defesa da sociedade. Segundo, promove a conscientização com relação ao direito dos idosos, não só aos idosos, mas como a sociedade toda, envolve toda a sociedade. Até mesmo porque, Natália, todos nós um dia seremos idosos, entraremos na melhor idade. E hoje a expectativa de vida tem aumentado muito. Então é necessário fazer um debate concreto com relação a isso. Nós precisamos fomentar, inclusive, políticas públicas voltadas para os idosos. Quando nós iniciamos esse projeto e vemos o resultado desse projeto, a gente vê efetivamente que a OAB está cumprindo com esse papel de trazer a importância desse debate. Doutor Elton, o senhor acabou de citar alguns resultados excelentes deste projeto social. Podemos falar que esses resultados, todos vocês a trazerem este projeto e apresentarem aqui no Conselho Federal? Sem dúvida alguma, Natália. É realmente uma honra para a seccional de Rondônia verificar os resultados do projeto OABzinha, OABzinho, OAB Vozinho, e por isso nós apresentamos isso ao plenário do Conselho Federal. E eu, na qualidade de presidente da seccional de Rondônia, fiquei realmente emocionado,
por ver como o plenário do Conselho Federal abraçou esse projeto todo. E aqui eu não poderia deixar de dizer e reconhecer também os idealizadores desse projeto, a doutora Renata Cruz, o doutor Mauro, a subseção, todos os integrantes da subseção de Ariquemes. E esse projeto, quando apresentamos ele ao plenário do Conselho Federal, nós mostramos efetivamente que é um meio adequado da OAB se comunicar com a sociedade, de dar concretude ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dar concretude ao Estatuto do Idoso, ter um olhar diferenciado para o idoso especificamente, promover a conscientização, discutir. O OAB Vozinho discute, inclusive, temas importantes, como a violência aos idosos, ao abandono familiar aos idosos, ao respeito que a nossa sociedade precisa ter com os nossos idosos. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado e pelo Conselho Federal, por todos que estavam ali, abraçar esse projeto para que a gente possa cumprir com essa missão da Ordem dos Advogados do Brasil, que é ser fomentadora da Constituição Federal e ser a voz da cidadania. Podemos falar que é um projeto que sai de Rondônia para todo o Brasil. É um projeto que nasceu em Ariquemes, é aqui de Rondônia e que abraçou o Brasil todo agora. Com certeza, presidente. Então, gostaria de te agradecer por participar conosco aqui no OAB Entrevista. E eu é que agradeço a oportunidade, Natália, e um abraço a todos que estão assistindo a esse programa OAB Entrevista. Obrigada. E obrigada a você também aí de casa que curtiu com a gente todo este OAB Entrevista sobre o direito dos idosos. Quer rever este ou outros programas que já fizemos especialmente para você? Vai na nossa página no YouTube. E para sugerir uma pauta para o próximo é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo.